Oi, eu sou a Manu e eu sou a dona desse canal. Opa, pera aí um pouquinho. Esse é o meu canal de contos, Carol Conta um Conto. Mas hoje eu tenho uma convidada super especial. Eu sou a Manu, gosto de contar sobre as histórias de Santa Rita. E nós somos muito devotos de Santa Rita de Cássia, mas já te entreguei o spoiler da história de hoje. Santa Rita é conhecida como a padroeira, a advogada das causas impossíveis. Que mais por ela é conhecida, Manu? Santa Rita é conhecida por suas orações poderosas. E hoje nós traremos essa incrível história. Muito já se falou sobre Santa Rita, mas nós aqui com muita dedicação queremos te contar a história dessa grandiosa santa. Se inscreva no canal, ative o sininho e vamos começar depois da vinheta. O que significa uva, a coroa de espinho, uma abelha e um galho? O que isso aqui tem a ver com a Santa Rita de Cássia? Distante uma légua de Cássia, eleva-se um gigantesco rochedo, onde ali poucas casas formam o povoado de Roca Porena. E entre os moradores dessa pequena aldeia viviam Antônio Mancini e Amada Ferri. Amavam-se santamente como esposos, viviam em santo afeto e buscavam a todo momento fazer a vontade de Deus. E Amada e Antônio eram verdadeiros devotos da Santíssima Cruz e passavam grande parte do seu tempo meditando a paixão de Cristo. Havia um pequeno detalhe na vida desses dois esposos que causava uma certa tristeza, pois eles há muito tempo desejavam ter uma filha e pediam insistentemente a Deus. Já estavam bem velhinhos, assim como Isabel e Zacarias, e pediam um milagre do Senhor. Deus então finalmente os atendeu. E o prêmio dessa especial devoção à cruz de Jesus trouxe eles o que tanto pediam. E finalmente Amada engravidou. Muitos biógrafos de Santa Rita inclusive alegam que foi esse especial amor de seus pais à Santa Cruz que causou uma profunda marca em sua vida. Os tempos não eram fáceis na Itália, pois a guerra, a desolação, o luxo e a imoralidade reinavam em maior ou menor escala, do norte ao sul do país, dos lombardos até o reino de Nápoles. Era um tempo de tamanha confusão que até mesmo o Papa já não morava mais em Roma, mas sim em Avignon, na França. A igreja estava enfraquecida com muitas heresias e mentiras que se espalhavam por Jesus. Que durou o tempo da vida de Santa Rita. E numa época de tanta desordem como essa que estamos falando, parece impossível que num campo de tantos espinhos germinasse uma rosa com tamanho perfume, beleza e santidade, como foi a serva de Deus, Rita de Cássia. Na noite de 22 de maio de 1381, nasceu a Ritinha. E esse é um fato interessante, pois a igreja celebra o dia do santo no dia em que eles morreram, e ela também morreu no dia 22 de maio. Estranha coincidência? Ou talvez já fosse um sinal do céu dizendo que aquela serva de Deus teria tamanha santidade que já foi até mesmo muito abençoada no ventre de sua mãe. O primeiro milagre de Rita já foi o seu nascimento de pais idosos. E outro fato que chamou muito a atenção quando era apenas um bebezinho é que em seu berço, enquanto ela estava ali apenas dormindo, um enxame de abelhas começou a zunir por toda a parte e fizeram uma roda diante dela. Meu Deus, a minha filha! A mãe ficou desesperada quando viu aquele monte de abelha. Mas, pasmem, nenhuma das abelhas picou um só pedacinho de Rita. Estavam ali como que levados por um doce cheiro de rosas que exalava da própria criança. O tempo foi passando E Ritinha cresceu. Cresceu não apenas em estatura, mas em graça diante de Deus. Quem quisesse procurar por Ritinha, por certo, a encontraria rezando, se não na igreja próxima à sua casa, dentro de seu próprio lar.
Passava tantas horas a rezar que seus pais lhe cederam até mesmo um cômodo só para ela, onde ela montou o seu próprio oratório para rezar e ali, sozinha, no silêncio em seu coração, meditava também a paixão de Jesus. Diferente dos outros adolescentes, Rita não ligava muito para festas, para roupas, era muito modesta e não ligava para os divertimentos dos jovens no geral. Quem quer que olhasse para a piedade e devoção de Ritinha já na adolescência, diria com toda certeza: essa menina vai ser freira. Mas aconteceu o seguinte: como os pais de Rita eram mais velhos e não poderiam prover o dinheiro para até o final da sua vida, estavam muito preocupados com o destino de sua filha. Temos que pensar no futuro dela. E foi por isso que os pais pensaram na solução mais rápida e eficaz. Vamos casar nossa filha. Temos uma excelente notícia para te dar. O quê? Conseguimos um excelente noivo para você. Seu nome é Fernando. Eu? Casamento? Exato, minha filha. Fernando é um homem de posses, inteligente, vai te fazer muito feliz. Mas só Jesus pode me fazer feliz. Minha filha, por favor, obedeça-nos. Será o melhor para ti. Peço um tempo para vocês deixarem eu orar. E diante da cruz, Rita se ajoelhou e se pôs a chorar. Por favor, Jesus, tenha de piedade de mim. Sabe que meu coração é só teu. Só a ti quero dar. Mas, por obediente a ti, obedecerei os meus pais. Eu vou aceitar um matrimônio. E Santa Rita, que se pôs diante do crucificado, crucificou a sua vontade, aceitando em primeiríssimo lugar a vontade de Deus expressa em seus pais. O casamento aconteceu. Fernando, então, tomou por esposa Rita de Cássia. Mas vocês devem estar pensando, já que ele era um homem de bens e um homem de alta posição social, deve ter sido um casamento maravilhoso. Não foi nada disso. Pois Fernando tinha um comportamento irascível, brigava com qualquer um, arrumava confusão e era rodeado por inimigos que estavam a qualquer instante buscando uma oportunidade de acabar com a sua vida. Por favor, Fernando, não brigue, perdoe. Saia da minha frente! E assim Fernando tratava a Rita, com rispidez, brigando, xingando e transformando a vida de Rita num verdadeiro martírio. Ela é considerada, inclusive, uma esposa mártir, pois sofreu com mansidão tudo aquilo que o seu marido impôs à sua vida. Mas será que Rita se queixava disso com as outras e reclamava o tempo todo? Não. Não mesmo. Rita odiava murmuração e fugia disso como se fosse doença contagiosa. E se alguma amiga indiscreta viesse fazer fofoca ou falar mal de seu marido, ela mesma cortava o assunto naquele instante e logo mostrava sinais de desagrado. Em vez disso, falava com doçura e mansidão sobre o seu esposo. Não fale assim do meu esposo. Rezo todos os dias por ele. Sei que nenhuma oração fica sem resposta do céu. Creio firmemente que o Senhor me dará a graça, a conversão do meu esposo. E como se é de esperar, do matrimônio veio os filhos. E Santa Rita teve 2 filhos, gêmeos inclusive. Mas, para aumentar o martírio de Rita, eles puxaram o temperamento irascível de seu pai em muitas atitudes. Os anos se passaram, finalmente chegou o momento da partida dos seus pais, que morreram. Senhor, tem de piedade de mim. Tem de piedade do Fernando. Ajude-o para que se converta e ame mais a Deus. Nenhuma oração fica sem resposta. Tu és o Deus do impossível. Ajudai a minha família. E finalmente, após tantos anos de oração, Fernando se converteu. Oh, minha doce esposa! Fernando finalmente se abriu para a graça de Deus, graças às orações de Rita. Passou a ser um homem mais dócil, começou a perdoar os seus inimigos e desafetos. Rita mal teve tempo de aproveitar a amabilidade de seu esposo e, infelizmente, devido à sua vida passada, um de seus desafetos que jurou vingança veio a matar-lhe. Senhor, tem de piedade da alma do Fernando. Mesmo ele morrendo,
Rita entregou-o a Deus na esperança de que o céu o aguardava. Mas Rita não teve um minuto de paz, pois os seus filhos juraram vingança diante do pai. Vamos matar o assassino, não ficará impune. Meus filhos, por favor, peço-vos, perdoai. Vamos atrás dele. E sabe o que Rita foi fazer logo que eles saíram? Senhor, tende piedade de nós, dos meus filhos, que eles abandonem essa ideia de se vingar. Não deixe que cometam esse pecado mortal e venham a perder a sua alma. Peçamos que antes tire a vida dele e os leve para o céu, antes que possam perder a vida convosco. Parece um pedido muito estranho, não é mesmo? Uma mãe ter a coragem de fazer essa oração. Mas Rita tinha fé em Deus e a perfeita consciência da eternidade, da vida com Deus que nos espera após a morte. O que é essa vida? O que são esses sofrimentos diante da perdição da alma? E foi por isso que nesse ato de total abandono a Deus que Rita preferia ver os seus filhos no céu e perdê-los aqui na terra do que ficar com eles, sabendo que perderiam a vida com Deus. Inesperadamente, os filhos caíram doentes e em sua cama todos os dias Rita ia até lá rezar com eles para que o seu coração perdoasse aquele que tinha tirado a vida de seu pai. Finalmente, antes de darem o seu último suspiro, eu perdoo tudo que fizeram com meu pai. Peço perdão também por tudo de ruim que eu fiz. Reze por nós, mamãe, para que alcançamos o céu. E assim, dessa vez, Rita entregou a vida de seus filhos. Rita, ao contrário de muitos, não se entregou às lágrimas dessa vez, pois a fé que brotava no seu coração dava a certeza de que seus filhos alcançaram o céu e que com Deus e com a Virgem Maria repousavam agora. Não derramou uma única lágrima pela morte deles. O primeiro chamado de Rita foi o matrimônio. O segundo chamado de Rita foi a maternidade. E o terceiro chamado de Rita, a vocação religiosa. Pois agora, sem os pais, sem o esposo e sem os filhos, não havia nada que prendesse mais o coração de Rita. E então, aquele sonho da sua adolescência que estava guardado no seu coração floresceu novamente. E aquele desejo de se entregar à vida religiosa veio como um furacão. E ela então foi bater à porta da madre religiosa para lhe pedir a permissão para adentrar. Ali naquela região, havia o convento das Madalenas, que eram da ordem agostiniana, as irmãs Madalenas de Cássia. Pois não, o que desejas? Quero entrar no convento. Você já não foi casada? Sim. Você já não teve filhos? Sim. Então você não pode entrar aqui no convento. Por quê? Ah, vai embora, não tenho tempo pra você. E fechou a porta na cara de Rita. Ela tentou também outros lugares, mas ninguém lhe permitia. Naquela época havia um grande preconceito com as mulheres que já foram casadas, pois não lhe era permitido entrar no convento. E o que será que Rita foi fazer? Rezar. Senhor, tende piedade de mim. Sabe que o meu coração é teu e quero dá-lo a você. Tu és o dono de tudo, dono do convento. Por favor, permite que eu entre no convento e me consagro a ti. Santa Rita não esmoreceu diante daquela negativa e continuou a rezar todos os dias e rezava também para os seus grandes santos de devoção. Até que uma noite, depois de rezar, já era bem tarde e Rita estava a descansar. Escutou uma batida na porta. Alguém lhe chamava. Fez o sinal da cruz e começou a rezar. Quem pode aparecer no meu lar a essa hora da noite? Mais impelida por uma força dentro de si, foi checar quem estava ali. E quando olhou, ninguém menos que São João Batista, Santo Agostinho e São Nicolau de Tolentino estavam ali, seus grandes santos de devoção. Venha, Rita, conosco. Para onde vamos? Confie e vem conosco. Os três iam à frente, guiando o caminho e sem enxergar para onde ia, tropeçando no meio do caminho e a Rita o seguindo. Começaram a subir colinas, descer colinas, andar e não paravam até chegar aonde queriam levar a Rita. Por favor, me expliquem aonde estamos indo.
tudo, mas eles nada diziam. E Rita confiava-se a Deus. Até que finalmente chegaram num lugar que Rita não conseguia ainda entender. Não sabe-se como, mas tiraram uma chave e ela então adentrou pelos portões. E quando olhou para trás, eles desapareceram. E o dia foi amanhecendo, até que Rita finalmente reconheceu onde estava. Estava dentro do convento das Madalenas de Cássia. A madre que acordou para fazer a sua caminhada matinal tomou um susto. O que faz aqui? Você não vai acreditar, mas meus santos de devoções me trouxeram até aqui. E Rita começou a explicar tudo o que havia acontecido na noite anterior. E a madre e as outras irmãs agostinianas não puderam lhe dizer não, pois aquilo certamente só haveria de ser um milagre, pois ninguém, além dela, tinha a chave para abrir os portões do convento. Se isso aconteceu dessa forma, é porque Deus queria Rita ali. Por favor, me aceite como vossa irmã, para que vive aqui, sirva somente a Cristo como sua santa esposa. E após o tempo de preparação, finalmente, Rita de Cássia toma o hábito das irmãs agostinianas e professa os seus votos perpétuos de entrega a Deus. E já em vida, as pessoas confiavam a Rita os seus pedidos. Por favor, Ritinha, reze pela minha filha que está muito doente. Claro, rezarei pela sua filha. E no dia seguinte, a filha da mulher já estava curada. Mas mesmo no convento, junto de suas irmãs, Rita enfrentava preconceitos, às vezes era motivo de calúnia, de inveja e de muitas outras coisas. Um dia, a madre quis testar a obediência de Rita e queria testar também se suas orações eram tão potentes assim. Entregou a Rita um galho seco de uma árvore. Está vendo esse galho seco? Quero que você regue esse galho por 1 ano, até ele florescer. As outras irmãs davam risadas diante daquela tarefa inútil que Rita foi convocada. Rega esse galho, confiando a ti, meu Senhor, que fará brotar tudo o que quiser. E depois de 1 ano, aquele galho seco se transformou numa bela videira que produz as mais deliciosas uvas que são colhidas todos os anos para fazer um belo vinho que vai de presente para o Papa. E muito por causa de seus pais, Rita tinha especial devoção à Santa Cruz. E meditando sempre a paixão de Nosso Senhor, um dia olhava com muito amor para a cruz. Senhor, por favor, dá-me a graça de unir minha voz e convosco sofrer na cruz. Rita tinha especial amor pela coroa de espinhos. E um dia, enquanto rezava, e rezava com muito fervor, da coroa de espinhos de Cristo se desprendeu um dos espinhos e se afixou em sua testa. A dor foi terrível. Somente a graça de Deus para fazê-la suportar tamanha dor. Quase caiu desmaiada. E daquele dia em diante, a ferida em sua testa tornou-se sua companheira de todos os momentos, pois aquela ferida jamais se fechou, e foi assim que recebeu a graça de participar da paixão de Nosso Senhor. Mas era uma ferida, ficava aberta, causava dor e mau cheiro. As outras, inclusive, evitavam ficar perto dela. Fizeram até com que ela se mudasse de quarto. Lhe deram o quarto mais afastado, que não tinha nem janela na época. Tiveram que abrir uma janelinha para ela, para que ela pudesse pelo menos respirar ali. E as outras a evitavam. Chegou então o ano do jubileu, um ano parecido com o que estamos vivendo, o ano do perdão, onde todas as nossas faltas e os nossos pecados são perdoados por Deus. E todos aqueles que quiserem fazer uma peregrinação a Roma receberão essa graça especial. Roma ficava a alguns quilômetros de Cássia, e ela então pediu permissão para a Madre Superiora para se juntar às suas irmãs e ir em peregrinação. O quê? Com esse mau cheiro? Com essa ferida horrorosa no meio da sua testa? Você não vai com a gente, pode ficar aí no seu cantinho. Rita foi fazer o que então?
e diante da cruz, Jesus, os peço que me permitas ir até Roma e lucrar as indulgências do ano santo. milagrosamente, a ferida em sua testa se fechou e ela então pôde se juntar às suas irmãs. A viagem foi um sucesso, chegaram até Roma, rezaram, viram o Papa, pegaram a bênção especial e voltaram então para Cássia. Quando chegou em Cássia, a ferida abriu novamente, demonstrando que aquela ferida era de fato um milagre. Os anos se passaram e as orações de Rita eram cada vez mais ouvidas. Sua fama de santidade, ainda em vida, já se alastrara pela cidade e muitos vinham peregrinar até aquele convento para pedir as orações de Rita. Suas irmãs agora já a amavam e pediam que todas elas fossem assistidas na hora da morte por Rita, que ela com muito carinho e amor cuidava de todas. Antes de morrer, Rita pediu que uma de suas irmãs fosse até a sua casa em Roca Porena e lhe trouxesse uma rosa de lá, lugar que ela tanto amava. Mas Rita, estamos em pleno inverno, não tem rosa nenhuma. Por favor, traga uma rosa. E a amiga, querendo cumprir o último pedido de sua irmã, tão amada ainda em vida, foi até o local, mas totalmente descrente de que encontraria ali uma rosa. E mesmo em pleno inverno, com neve caindo em tudo, encontrou uma rosa no meio da neve, mostrando que Rita já era a advogada das causas impossíveis. E chegou o seu momento. Aos 76 anos, entregou sua vida a Deus. No leito de morte, pedia perdão às suas irmãs e rogava a misericórdia de Deus por ela e por todos. E quando morreu, aquela ferida feia e fedida fechou e um delicioso cheiro de rosa se alastrou por todo o convento. E muitos começaram a rezar já por Santa Rita interceder por eles no céu, pois tinham certeza da sua santidade. Muitos milagres são atribuídos a ela, mas o mais impressionante é o seu corpo incorrupto, pois desde a sua morte até os dias de hoje, o seu corpo permanece Intacta. e está exposto na Basílica de Santa Rita de Cássia, em Cássia, na Itália. Um dos fatos maravilhosos que acontece ali é que ininterruptamente de seu corpo exala um doce cheiro de rosas. E quando finalmente chegou o dia de sua canonização, estavam ali mais de 15.000 pessoas. Havia uma briga, uma cotovelada em um e outro para chegarem perto do corpo de Rita e pedir um milagre à santa. E estavam ali muitos religiosos, muitas religiosas, e o demônio, invejoso de tanta glória, começou a plantar a discórdia. E com isso fizeram com que os agostinianos, que queriam celebrar a missa, começassem a brigar, dizendo que nenhum outro religioso que não fosse da ordem deles poderia celebrar a missa de Santa Rita. Não, só nós podemos celebrar. Não, é a minha vez de celebrar. E no meio de disputas e polêmicas, as irmãs agostinianas se puseram a rezar, pedindo que Santa Rita intercedesse por aquilo e acabasse com aquela discussão. Encomendaram o assunto a Santa Rita. E não foi preciso mais, pois no meio da confusão, o santo corpo de Rita se moveu dentro da urna, como que se quisesse se endireitar. Levantou a cabeça, abriu os olhos e todos ficaram pasmados com aquilo e começaram a gritar: milagre! Mais um milagre da santa! E de fato, todo o clero e o povo que estavam ali puderam se certificar que desde sua morte os olhos estavam fechados, mas agora abertos para assombro de todos. A briga cessou e a celebração então finalmente começou. Dos milagres narrados aqui, muitos podem ser averiguados ainda no dia de hoje. O corpo incorrupto de Rita está na Basílica de Santa Rita em Cássia. A videira que ela regou ainda está de pé, produzindo frutos, e muitas graças são concedidas pela sua poderosa intercessão. Muitas pessoas foram curadas imediatamente por sua intercessão, muitas pessoas foram libertas e muitas graças alcançadas. E a Manu inclusive tem uma. Eu fiz uma oração pra Santa Rita porque meu irmão tinha tumor. E aí eu pedi pra intercessão dela e eu falei assim: Santa Rita, faz o tumor do meu irmão abaixar. Então, pela intercessão que eu pedi para ela, o tumor abaixou.
essa é apenas uma das graças que Santa Rita conseguiu, no caso para Manu, mas se a gente fosse aqui narrar as inúmeras graças que foram concedidas por essa poderosa santa, a gente ficaria aqui até o ano que vem narrando para vocês. Mas como não vai dar tempo de contar tudo, eu fico por aqui com essa história. Espero que vocês tenham gostado da história de Santa Rita. Espero que tenham gostado da minha ajudante. Você gostou de contar a história de Santa Rita? Gostei. E agora vamos te ensinar uma oração a Santa Rita. Rita, sois dos impossíveis, de Deus muito estimada. Rita, sois minha protetora. Rita, sois minha advogada. Viva Santa Rita de Cássia!